de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. É bom a gente ver todo mundo numa quarta chuvosa, mas todo mundo aqui presente, né? É muito bom te encontrar alguns rostos conhecidos. Tem alguém aqui de primeira vez? Não, né? Tem de primeira vez? A senhora alguma vez já assistiu alguma palestra espírita? Não? Que maravilha! É privilégio assistir logo a minha, mas se não gostar, insista, volte, né? Porque a casa tem excelentes palestrantes, tem outros palestrantes de fora que nos visitam, insista, que vale a pena. Bom, Janira falava, que ficou me procurando, às vezes é bom a gente sair um pouco, e as pessoas sentem falta, né? Eu me procurando para... Eu estava no banheiro, né, me arrumando, botando, porque a gente que tem pouco cabelo, se deixar um fio fora do lugar, já atrapalha um pouquinho, né? Quem tem muito não faz diferença, mas quem tem pouco é ruim. E certa feita a gente que costuma ir nas casas espíritas por aí, geralmente, banheiro masculino não tem espelho. Aí uma dessas vezes eu fui, o banheiro masculino também não tinha espelho, eu cheguei assim atrasado, correndo, e tinha chovido um pouco, aí foi aquele desastre. Cheguei no banheiro, cadê? Como é que eu ia botar os fios nos locais corretos, né? Mas dei meu jeito lá, coloquei, falei assim, sugeri para o dono da casa colocar um espelho, ele colocou, de Janeiro, colocou. Mas no dia que eu cheguei lá, o espelho estava lá em cima. Eu falei, não foi para gente da minha estatura, cara? Será que o cara não viu que tem gente, pessoas normais e as altas, né? As normais que nem a gente, né, Janeiro? E as altas. Aquele era para as pessoas altas, né? E eu só vi o tupete, não dava para ver o restante. Mas visitas às casas espíritas é sempre muito bom. A gente ter o contato com as pessoas, é um privilégio a gente poder visitar, e aqui, os nossos irmãos que aqui estão, nossos frequentadores daqui, também é muito aconselhável que visitemos outras casas, que, né, experimentemos outras pessoas, outros modos de trabalhar, porque a doutrina espírita é maravilhosa, mas geralmente cada casa tem uma característica. Uma vez fui convidada para uma palestra numa cidade de fora, não vou nem falar o nome, mas é meio distante, e levei um companheiro da casa, levei Jailton. Jailton ia fazer a harmonização logo no início, ele não está aí não, eu disse que ia contar essa história, está ali escondido. Eu disse que ia contar essa história hoje, eu estou contando. Jailton recém-operado do coração, estava uma beleza, né? Estava aquela calmaria só, querendo uma coisa de paz, e fomos na fé para lá, para fazer a comemoração do aniversário da casa. Jailton com a harmonização e eu faria a palestra. Mas era um local assim um pouco ermo do município, um município bem populoso, mas esse local era assim um pouco ermo e um tanto quanto não recomendável que se entrasse lá em altas horas, um carro assim desconhecido, e fomos nós ali, né, munidos da nossa fé, com boa intenção, para fazer a tal palestra. Botamos ali no GPS, botei no para-brisa do carro, e olha que não era o GPS da agora, o GPS da agora não se perde, mas o GPS eu não sei, não me lembro a data, mas não sei se foi 2010, 2009, por aí, né, Jair? Por aí. Aí o GPS não era tão bom, e GPS, em dia de chuva, esse GPS doméstico, ele se perde um pouquinho, a própria nuvem atrapalha e tal, e não foi o que aconteceu. O GPS se perdeu. Foi um tal de mandar para lá, mandar para cá, e a hora da palestra chegando. E para complicar um pouquinho a situação, parece que quando está ruim, vão testar um pouquinho mais, para ver se a gente tem fé mesmo. Faltou energia elétrica. Aquele breu. Começamos a andar, e vimos um ponto relativamente iluminado, naturalmente com velas ou lampião, não sei, aceso. Mas o local não era muito recomendável, não. Parecia que a gente estava assim no Velho Oeste, onde as pessoas costumavam andar com armas expostas na cintura, coisa básica, né? E a gente com um certo medo, né? Não sei não, mas Jailton parecia estar com mais medo do que a gente. Não sei não, Jailton, era uma impressão. Você já tinha quase desencarnado da cirurgia cardíaca ali, do tratamento. Mais um teste só.
E chegando, o GPS não tinha jeito de se encontrar, e parece que o GPS, quando faltou luz, ficou mais aceso ainda, iluminou o carro inteiro. Aí mesmo que nós ficamos à mostra, né, iluminados. Não teve outra alternativa senão pedir informação, e alguém nos indicou a rua, é para lá. E quando estávamos a caminho daquela rua, com medo danado, né, porque estava escuro, local difícil, ainda ouvi aquela vozinha de trás dizer, vai na fé, vai na fé. Olha, fomos tomados de uma fé tão grande, mas tão grande, que rapidamente nos evadimos dali e conseguimos chegar na casa, já quase na hora da palestra, mas foi bom, né? Foi certo. Então a fé serve para nos mover, né? Isso aí, lógico, é uma história que aconteceu. A gente não vai falar aqui dessa fé, vai falar aqui da fé que nos move à cura, que nos move a buscar alguma situação, a fé que nos estimula a esperança, porque é muito ruim a gente estar num momento sem esperança, num momento sem vislumbrar um horizonte, num momento sem ver uma perspectiva de melhora para uma situação aparente. Isso aí é desesperador, muitos não conseguem suportar e às vezes tomam atitudes precipitadas, quando se nós tivéssemos na nossa cabeça as recomendações do Cristo, sempre presentes, nós certamente seríamos pacientes, esperaríamos a hora correta e seríamos naturalmente beneficiados de acordo com o nosso merecimento. Então, falamos de fé, vamos colocar o que é fé. A fé, se formos ao dicionário, está lá escrito que é a confiança que se tem na realização de uma coisa. Isso é fé. Se eu tenho confiança de que eu vou realizar uma coisa qualquer, eu estou, né, repleto de fé. Pode não ser a fé em Deus, mas eu estou com a fé, com uma certeza. A certeza de atingir uma finalidade, um determinado fim. Tudo isso é fé. E ela se divide também na fé humana e na fé religiosa. A fé humana é a fé que eu tenho em mim mesmo. Eu posso nem acreditar em Deus, mas se eu tenho fé que vou conseguir fazer as coisas, eu posso até nem acreditar, mas os espíritos estão me auxiliando, né? Eles auxiliam indistintamente. Quem acredita, quem não acredita, nós somos socorridos. Isso aí não importa, porque nós somos seres, né, imortais, e nós certamente, em alguma época da nossa vivência espiritual, nós deixamos de acreditar ou não acreditamos em Deus, né? Ou tivemos outras religiões, ou tivemos outras práticas, mas os espíritos não fazem distinção. Deus não faz distinção entre nenhum de seus filhos, né? Ele ajuda a todos igualmente. Então, a fé humana é a fé que a pessoa tem de atingir um determinado fim. Não importa a ele que fim seja. Ele tem fé de conseguir, ele consegue. Mas a fé religiosa já é quem acredita no seu lado espiritual. Acredita numa força que há por trás do ser humano, por trás da capacidade do ser humano, uma força que move esse ser, uma força que a ciência não tem condições de explicar, mas que existe. Deus está por trás de tudo. Deus criou o universo. O único perene que não teve ponto de criação foi o próprio Deus. O resto tudo foi criado por Ele, né? Soberanamente bom e justo, logicamente nos deu a cada um de nós as condições necessárias para que nós sobrevivêssemos e utilizássemos nossos próprios recursos em prol da nossa evolução. Cada qual evolui por si, mas cada um com seus recursos próprios necessita da interação com todos para poder, né, evoluir. Olha, a gente sozinho, isoladamente, pode até evoluir, mas não se evolui na mesma velocidade. Então, a fé religiosa é uma fé que, quando despertada no ser humano, todos nós vamos despertar um dia. Até quem não acredita, um dia acreditará. Esse ser desperto para a fé, ele certamente ganha um impulso maior e ele consegue atingir melhor a sua finalidade. Mas a fé humana, vamos dar uma refinada nesse conceito.
ela passa pela autoconfiança. E o que é autoconfiança? Autoconfiança nas próprias forças, né? Que nós nascemos para manipular a matéria, né? E quem tem condição não duvida. Por exemplo, quem sabe fazer uma operação matemática, se alguém lhe der uma operação matemática, ele vai fazer. Se um pedreiro sabe edificar um muro, se você pedir para que ele edifique um muro, naturalmente pagar, né, necessário o valor devido, senão capaz dele não fazer nada, né? O altruísmo muitas vezes não está presente nas pessoas, mas ele sabe que ele tem a condição de edificar. O homem de muita inteligência, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode atingir sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. Ou seja, ele não, para atingir uma meta, ele não precisa sequer acreditar em Deus, acreditar que por trás dele há uma divindade. E muitos assim operam no seu dia a dia. Muitos, inclusive, médicos operam pessoas, né, fazem cirurgias e fazem verdadeiros prodígios, coisas difíceis, realizam tarefas difíceis, atribuídas inclusive a milagres. Não sabem eles que, mesmo sem eles acreditando, achando que foram por iniciativa própria, por trás deles estão os espíritos, né, auxiliando para que as tarefas, né, ocorram. Aquela ideia que lhe vem à cabeça, de repente, aquela ideia foi colocada ali, mas ele não sabe. Muitas vezes, durante o nosso período de desdobramento, né, até quem não acredita em Deus sonha também. E nesses sonhos, nesses desdobramentos, os bons espíritos semeiam as boas ideias e quando ele acorda, ele está diante do problema. Dizem que quando a gente tem um problema aparentemente insolúvel, o melhor que se tem a fazer é desligar, sair de perto do problema. Daqui a pouco a gente dá... Porque quando a gente sai de perto do problema, a gente dá a chance desses espíritos se chegarem e nos darem, nos intuírem, né? A gente abre essa porta para eles. A gente não vê, mas a gente abre invariavelmente. Um exemplo de fé humana está aqui, Albert Einstein, né? Nasceu em 1879 e desencarnou no século passado, 1955, portanto alguns, talvez aqui, tivessem sido até contemporâneos ainda de Einstein, né? Eu nasci um pouquinho depois, pouca coisa, mas nasci, né? Então, foi uma pessoa que não acreditava em Deus, não inicialmente. Nasceu na Alemanha, num berço vasto, repleto, né? Não lhe faltava nada materialmente, seu pai muito bem sucedido, mas logo na infância o pai passa por dificuldades financeiras e ele opta por ficar na Alemanha. O pai vai para a Itália, né, tentar a vida num outro segmento, e ele fica na Alemanha por algum tempo, mas pasmem, esse gênio que hoje nós o conhecemos assim, os professores não acreditavam nele, achavam que ele não tinha capacidade de nada, ele era punido, os colegas o achavam incapaz, se bullying, esse termo existisse na época, certamente ele seria um dos que sofreu bullying, mas ele sofreu, né, muito, muito por conta disso. Foi uma pessoa que contam até algumas biografias dele, que ele foi inclusive expulso de uma das escolas. Os professores efetivamente não acreditavam nele. Mas ele foi o responsável. Estou vendo se está passando tudo ali, porque eu botei a animação, as animações aqui não está entrando, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Já vão lendo tudo. Eu não gosto de botar todo o texto, porque a capacidade de ler é maior do que a gente tem de falar. Então, quando a gente chega a falar, a pessoa já leu, né? Eu gosto de botar o texto progressivamente. Mas, enfim, meu computador esqueci de trazer a fonte. Nesse aqui eu acho que a animação não está funcionando, não sei porquê. Então, esse homem conseguiu vencer suas dificuldades, insistiu. Mais tarde ele morou em outros países, terminou nos Estados Unidos, mas transitou muito, casou. E uma das teorias, trabalhou em muitas coisas, a gente conhece a teoria da relatividade, né, geralmente, porque ele desafiou principalmente a segunda lei de Newton, né?
e Newton era o papa, né, da física, na época ficou durante muitos anos, e ele, para vencer isso aí, que Newton era uma pessoa de muito prestígio, vencer também o conceito religioso, que estava muito atrelado à ciência, né, e vencer uma série de barreiras, ele lutou muito para provar sua teoria da relatividade, né, de que essa atração dos corpos da Terra, que atrai outros corpos, passava por uma tal de curvatura, tempo-espaço. Não vamos entrar nisso aqui, o nosso objetivo não é esse. Mas vale a pena dar uma olhadinha na biografia desse homem, tem filmes sobre ele, e ele, de tanto lutar, ele conseguiu. Isso culminou ainda durante a guerra, onde ele precisava do eclipse para provar, né, para provar essa teoria dele, precisava medir a velocidade da luz, se a luz sofria desvio durante o eclipse. Só que o eclipse estava cada vez, ele estava num país diferente, ele tinha que ir até lá. E muitos, durante a guerra, ele não podia estar nesses países, tinha alguns colaboradores, por conta da guerra, que dificultou bastante. Então, uma frase dele é essa aqui: eu tentei 99 vezes e falhei, mas consegui na centésima tentativa, eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Olha que ensinamento, que coisa para a gente levar para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente desiste diante de uma dificuldade, a gente às vezes procura a casa espírita, um templo religioso qualquer, procura um amigo para se consolar, para desabafar, e às vezes aquilo você não conseguiu o seu intento, você não foi aliviado daquela carga, daquela dor, e você se cansa de tentar e desiste e acaba cedendo, né, e entrando em depressão e acabando. Ele, certa vez, lutou contra a depressão, inclusive porque as barreiras contra esse homem foram imensas. A passar pela barreira física, ficou pobre, trabalhou, foi trabalhar, formou-se muito bem, mas não foi trabalhar num trabalho nobre, né, como a gente pensa. Foi trabalhar como um simples carimbador, né, num escritório de patentes. Um trabalho humilde, para depois, insistindo, conseguiu provar sua teoria, ser aceito no meio acadêmico, lecionou em universidade, foi um exemplo. E se hoje nós usamos as ferramentas modernas, temos os conhecimentos modernos, muito devemos a esse ser humano aqui, Albert Einstein, né? Não era um ser perfeito, tanto a gente já está falando aqui, ele não acreditava em Deus, principalmente no início, houve um momento de negação para ele. Nesse momento aqui, ele não acreditava efetivamente. Mas uma pessoa que, independente das suas dificuldades, dos seus defeitos, as suas qualidades eram marcantes. Eram, assim, algo muito marcante que nos trouxe benefício. E aí nós pensamos o seguinte também nisso aí. Será que hoje, com as pessoas, nós temos esse olhar? Será que o nosso olhar é diferente daqueles céticos, daquelas pessoas que questionavam Albert Einstein, achando louco? Será que nós às vezes não rotulamos as pessoas também, achando que eles estão muito fora da realidade, porque nós só acreditamos que aquilo que pensamos é o correto e que o outro pensa não tem sentido nenhum? Será que nós somos indulgentes com as imperfeições do outro, como gostaríamos que fossem com as nossas imperfeições, porque todos nós temos as nossas? É um questionamento para a gente levar para casa, para os nossos travesseiros e refletir sobre eles. A fé religiosa. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quem diz isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, por um espírito protetor, né? A fé não se prescreve, não se pode ensinar fé a alguém, falar, meu filho, a partir de agora, se você quer ficar curado disso aqui, você tem que ter fé. Não existe isso, porque não se pode prescrever fé a ninguém. Ela vem para cada um no seu tempo. Do mesmo modo, não se pode impor.
Se você não tiver fé, isso aqui não vai resolver, hein? Não é assim que funciona, porque a fé não se pode impor a ninguém. Todos podem possuí-la, todos podem. Em certas pessoas, elas parecem inatas. A gente falava aqui do Albert Einstein, que ele não teve fé. Charles Darwin também passou por aqui. Darwin, tem o caminho de Darwin por aí, né, marcado em vários pontos da nossa região. Nessa época ele estava questionando muito Deus, ele estava muito materialista, porque uma filha sua tinha desencarnado. No entanto, ao final da teoria da relatividade, ele disse que, da evolução, né, de Darwin, ele disse que, da evolução das espécies, ele disse que esses elos evolutivos que ele próprio mapeou, não se fechariam naquele ritmo se não tivesse influência de alguma coisa estranha, uma força. Certamente nós estaríamos com a nossa evolução mais atrasada um pouquinho, o mundo não teria evoluído na velocidade tal. Portanto, sabia da existência de uma força maior. E Albert Einstein, certamente, pelo tempo, talvez se não encarnou, já deve estar reencarnando, mas no final da vida dele ele já era uma pessoa já mais crédula, né? Em certas pessoas a fé parece inata. E a gente vê isso até em familiares. Tem gente que não... Você pode falar, você pode fazer evangelho no lar, você pode levar em qualquer lugar, assistir quaisquer programas, e ele nem está aí para isso. A fé não lhe é despertada de maneira alguma. Mas há crianças, ainda crianças, que parece que aquilo ali já nasceu, não nasceu na vida atual, é inata, já veio com ele de algum local que ele não sabia onde ficava, né? E basta uma fagulhazinha para despertar. Você não precisa nem fazer esforço nenhum. A gente vê isso com irmãos mesmo. A gente traz na casa espírita, geralmente os pais trazem os filhos para a evangelização, que aliás é um convite ótimo que a gente pode fazer a quem a gente conheça, né? Os nossos familiares, geralmente quem é espírita já trouxe para a evangelização, mas outros que tragam seus filhos. É ótimo aqui, um ambiente maravilhoso, a evangelização infanto-juvenil aqui é muito boa, talvez seja o ponto forte da nossa casa, é a evangelização e o estudo. A gente traz, como eu trazia meus filhos, tenho 2, né? E um vinha com mais facilidade, o outro praticamente só puxado mesmo para vir. Mas no final das contas, quando ele conheceu, um já tinha despertado mais rapidamente, o outro demorou um pouquinho, relutou um pouco, e os 2 seguiram, né? Desenvolveram sua fé. Eu acho isso fantástico. Por isso a gente não pode tratar 2 pessoas de forma igual. Mesmo nós adultos, às vezes o remédio, né, o espiritual para a abordagem que se tem com é bem diferente da abordagem que a gente deve ter com o outro, porque as pessoas não são iguais. Isso muito presente numa das parábolas de Jesus, a volta do filho pródigo, onde um fazendeiro da época tinha 2 filhos, seriam 2 herdeiros seus. Um era muito afeito ao trabalho com o pai, ajudava o pai nos afazeres a multiplicar as reservas, né, o dinheiro do pai. O outro era pródigo, e a prodigalidade, ou seja, ele não se prendia em nada material, gastava tudo, era um gastador, né? Queria a sua parte em dinheiro. Não, a minha herança eu quero agora, enquanto eu estou inteiro, posso sair pelo mundo para gastar. E saiu, o pai repartiu, né, deu a parte dele e ele foi mundo afora. Mas o jovem inexperiente, as portas do mundo abertas para ele, gastou todo o dinheiro e ficou, né, sem reserva nenhuma, foi trabalhar inclusive numa criação de porcos, alimentando porcos, coisa que para um judeu deve ser uma coisa um trabalho não muito agradável, né, porque eles nem carne de porco comem, mas alimentando a criação de porcos, e ele lá dando comida aos porcos pensou o seguinte: puxa, se eu trabalhasse para o meu pai, pensou em trabalhar, se eu trabalhasse para o meu pai, eu seria mais bem tratado do que sou aqui, eu vou voltar para o meu pai. E assim fez, voltou.
Voltou no intuito de trabalhar. E o pai, quando o avista de longe, pede ao outro filho que reserve lá um animal que mate e faça um churrasco para receber aquele filho que se aproximava. E aquele mais velho que ficara ao seu lado não entende. Não entende. E diz: papai, mas eu fiquei aqui trabalhando o tempo inteiro consigo. Você nunca fez uma festa para mim, nunca fez um churrasco para mim. E ele que saiu, gastou tudo que tinha, né? Volta agora e ele faz uma festa. E o pai disse: meu filho, você já adquiriu, né, todos os ensinamentos, e seu irmão precisa, né, do afago agora, do aconchego. E assim acontece ainda hoje, no seio das nossas famílias. E os irmãos não entendem quando você, às vezes, precisa tratar um de forma diferenciada do outro, porque as necessidades, embora os dois vão chegar no mesmo patamar, né, certamente todos nós chegaremos, as necessidades momentâneas são diferentes porque são indivíduos diferentes, né? Então, isso aqui, em certas pessoas, a fé, ela parece inata, desperta-se assim rapidamente. Já noutras, demora um pouquinho mais. Um exemplo de fé religiosa é Chico Xavier. Mas antes de eu falar de Chico Xavier, eu vou falar aqui da dimensão da fé. A dimensão da fé. A fé, às vezes a gente pensa: mas eu tenho fé, mas não tenho muita, tenho só um pouquinho. Será que resolve? Já resolve. Se eu tenho um pouquinho, já resolve. É melhor do que eu não ter nada, não é? Certa vez Jesus vinha com 3 discípulos, ele tinha saído com 3 deles, e deixou os demais numa cidade. Ao chegar na cidade, viu aquela multidão formada. Perdão. Viu aquela multidão formada e dali sai um senhor desesperado. Atira-se aos seus pés e diz: Senhor, cura meu filho está lunático. Ora atira-se na água, ora ao fogo. Ou seja, o garoto estava realmente muito perturbado. O termo lunático, para qualquer transtorno mental, geralmente até a epilepsia, era atribuída às fases da lua. Parece que a lua influenciava, né? Então eles chamavam de lunático quando a criança ou qualquer pessoa tinha esses distúrbios, né? Essas crises, essas convulsões. Ele era chamado de lunático. Meu filho está lunático, então estava completamente perturbado. Já o apresentei aos seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. E Jesus pede que traga o garoto. E trouxe, e ali nos procedimentos de praxe, né, impõe suas mãos, sua transferência fluídica foi tamanha que o garoto ficou curado no mesmo instante. Seus discípulos chegaram até ele e disseram: mas Senhor, fizemos tudo isso e não fomos capazes de curá-lo. Então Jesus disse: gente incrédula e depravada. Logicamente, essas palavras talvez não tinham essas conotações de hoje, né? Mas censurou seus discípulos, dizendo que eles não tinham fé. Olha só, não curaram por falta de fé. Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha: montanha, transporta-te daqui para acolá, e a montanha se transportaria, censurando, dando lições aos seus discípulos, lições estas que ficam para nós também. Porque às vezes a gente busca a cura às vezes para um mal simples, a cura para uma tristeza, uma melancolia que se abate sobre nós. Mas às vezes nós buscamos aquilo sem muita convicção de que vamos conseguir. Às vezes confidenciamos para alguém, buscamos um atendimento fraterno na casa espírita ou com algum conhecido que possa nos dar suporte, ou mesmo profissionalmente, mas não vamos com a convicção necessária, por falta da nossa fé, que às vezes não é nem tão pequena como um grão de mostarda. A gente não consegue atingir o objetivo necessário. E o grão de mostarda é um exemplo muito pertinente, muito correto que Jesus utilizou. Porque sendo um grão pequeno, é algo que pode transformar-se num arbusto, em algo muito útil, crescer. E a fé também assim o é.
a fé começa pequena, desponta e de repente ela cresce. Porque aquela fé que surge repentinamente muito exagerada, ela pode levar a gente a cometer enganos. A fé tem que ser raciocinada e a gente chegará um pouquinho mais ali. Nunca quis mudar, olha o que Chico disse, quando ele chegou ao espiritismo. Chegou também por uma decepção, né, religiosa, morte da mãe, foi morar com a madrasta e tal, a família dele católica, e ele chega ao espiritismo porque encontrou amparo, né, abrigo. Não vamos aqui ver a biografia de Chico, já é muito conhecido, tem muitas fontes para a gente consultar, mas ele encontrou abrigo com 2 espíritos que o acolheram e dali ele só se desenvolveu. Mas ele disse o seguinte: nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor do que a religião B, né? Olha só o que ele diz, né? A fé não implica em religião. A gente não pode achar, por sermos espíritas, que nós temos uma fé melhor, talvez, do que aquele senhor que nós passamos por ele, talvez, na rua, com a sua Bíblia embaixo do braço, ou do que aquele outro que foi socorrer alguém na via pública, e nós não fomos capazes, muitas vezes, de parar para socorrer, que foi levantar um ébrio caído à porta de um estabelecimento comercial, e nós não nos tocamos para fazer a mesma coisa. Nós não podemos, muitas vezes, comparar fé uma com outra, e nem achar que uma é melhor do que a outra. Nós vemos pessoas que não têm religião, e que têm uma fé grande, uma fé, muitas vezes, em algo que ele sabe que existe e é uma coisa abstrata demais para ele entender, mas tem. E quando nem tem esse tipo de fé, tem a fé em si próprio, a fé que ele pode ser um ser humano melhor, que ele está inserido num contexto que ninguém faz nada sozinho. Então a fé, a gente já falou que não pode ser cega, o Evangelho nos fala. A gente tem que examinar tudo. Não é porque um espírito escreveu, né? Lógico, algumas fontes já foram examinadas, reexaminadas, eu estou aqui com uma bastante fidedigna, né? Já passou por diversos crivos. Mas nós temos na literatura fontes ali que são absolutamente duvidosas. Literatura dita espírita. Por quê? Porque muitos hoje em dia veem o espiritismo como um nicho comercial, como um local onde ele pode vender produtos. A gente já falou que toda religião, estava escrito lá atrás num dos textos que nós lemos, que toda religião tem os seus artigos de fé. Artigo de fé não necessita necessariamente de ser algo material. Por exemplo, o passe é um artigo de fé, a água fluidificada é um artigo de fé, os conceitos, né, de uma religião são artigos de fé também. Mas muita gente leva isso ao pé da letra e quer vender suas ideias em livros, DVDs, em filmes, e exploram a crença religiosa, muitas vezes muito mal fundamentada por falta de estudo, porque a doutrina espírita está ali, mas não se pode impor fé a ninguém e não se pode impor religiosidade a ninguém, e nem que alguém entre num curso. A casa tem seus cursos, toda casa espírita geralmente tem, com as portas abertas para receber as pessoas. Mas a gente não sai laçando as pessoas na rua para que eles ingressem nos cursos. Tem que ser uma coisa espontânea, né? Então a fé, para que ela não seja cega, nós temos que conhecer as coisas, né? A fé cega aceita sem verificar. Aceita tanto o falso quanto o verdadeiro e se choca. Cada vez que se encontra com alguma coisa, se choca com a evidência e a razão. Quando ela acha alguma coisa que a contradiz, ela se choca. Em excesso pode levar ao fanatismo. Quando a fé está apoiada num erro, ela cedo ou tarde vai desmoronar. E nós já vimos esse filme antes. Nós já vimos a fé, muitas vezes, desmoronar. Quando a gente leva as coisas ao pé da letra, não vamos aqui estudar religião, história das religiões, mas basta a gente imaginar um pouquinho lá para trás, a gente vê que há pouco tempo, né, que isso no universo é muito pouco, nós acreditávamos que o Sol, que a Terra girasse em torno do Sol, que o Sol girasse em torno da Terra, que a Terra fosse o centro do universo. Isso foi acreditado por muitos e muitos anos, ninguém ousava contradizer. Até que alguém,
examinou esse ensinamento de fé, né? E comparou com algo racional, com alguma coisa que ele observou e viu que não era bem assim. Então, houve esse choque da ciência com a religião. E o próprio Espiritismo nos convoca sempre a refletir. Não a pegar um ensinamento, um livro que nasceu ontem, sabe-se lá com quem, com qual espírito, e achar que porque veio de um espírito, ainda que tenha sido verdade, não tenha sido uma mistificação, porque veio por um espírito, aquilo ali é verdade. Ah, meu paizinho desencarnou, fui no médium tal que recebeu uma mensagem dele que me disse para fazer isso assado. Será que foi o seu paizinho? Será que esse médium era uma pessoa idônea? E será que o seu paizinho, uma vez desencarnado, tornou-se sábio? Questionamentos para a gente refletir. A fé não deve ser cega. O Espiritismo nos convoca a refletir sobre tudo e os Espíritos nos informam que não é pelo fato de desencarnar que alguém sai da ignorância, né, para a sabedoria. Não existe isso. Tá? A gente geralmente permanece na mesma faixa e a progressão intelectual ela é lenta. A fé deve ser raciocinada. A fé raciocinada é aquela que tem por base a verdadeira, tem por base a verdade, é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. Ou seja, o que é verdadeiro na sombra, também o é à luz do dia. Isso aí, num sentido figurado, logicamente, uma metáfora. O que se acreditava, o que os espíritos nos colocaram à época de Kardec, nos preveniram, questionados, disseram que se algum dia a ciência contradissesse, que ficássemos com a ciência. Nada foi contradito ainda, né? A doutrina espírita está aí. Mas nos convoca a examinar tudo com a evolução da ciência, sob a ótica atual. Então, raciocinarmos sobre tudo. Não é porque alguém disse que a Terra é o centro do universo que eu simplesmente vou acreditar que ela seja o centro. Vou raciocinar, vou imaginar, ver as outras opiniões, confrontar, né? E assim, o ensinamento de um espírito aqui, na codificação espírita, ele foi confrontado com outros ensinamentos para saber se batia, aquele ensinamento era verdadeiro ou não. Por isso que é importante a gente sempre comparar. Fé, mãe da esperança e da caridade. O que é esperança, gente? Esperança é a expectativa, não é a certeza, é a expectativa que se tem de atingir um objetivo. Uma expectativa que pode ser remota, pode ser algo muito provável ou pouco provável, mas é alguma expectativa que a gente tem de fazer algo, de atingir um ponto. Isso é esperança, né? Lógico, se eu tenho fé em mim, as minhas esperanças aumentam. Se eu tenho fé em Deus de atingir, essas esperanças multiplicam-se mais ainda, porque eu vou estar mais alimentado por forças, né, por vontade de atingir aquele objetivo, então eu vou me mover naquele sentido específico e certamente há uma grande probabilidade, quem tem fé, de atingir as suas expectativas. É mais fácil alguém que tenha fé do que alguém que não tenha. Caridade. Vem do latim caritate. E pode ser dividida em caridade material. O que é a caridade material? É quando eu tiro algo do meu bolso e cedo para alguém. Aqui tirei um fone de ouvido, né? Não vou ceder, só tenho esse. Eu acredito que ninguém aqui esteja precisando tanto de um fone assim, vou guardá-lo rapidamente. Mas é isso, é fácil de fazer. Eu poderia simplesmente pegar e doar a alguém. É fácil. Posso depois comprar outro, né? Se alguém precisar, né? Eu poderia fazer isso. Mas olha só, nem sempre as pessoas se dispõem a doar aquilo que lhes é útil. Posso lhes assegurar que esse fone de ouvido aqui está funcionando todos os dois lados, né? Mas seria talvez mais fácil eu doar umzinho que eu tenho lá em casa, que está com um lado que não funciona, né? Só tem um funcionando, né? Ou seja, não me atende mais.
Eu vou doar o que não me atende mais. Aquela roupa que já está com um puidinho, aquela bermuda que caiu água sanitária num lado, está ali, né, parecendo a bandeira Deus que me livre do Flamengo, né, vermelho de um lado, preto do outro, né? Brincadeira, gente, né? Eu tenho muitos amigos flamenguistas, né, que quando o Flamengo ganha, quando perde eu gosto mais, porque quando ganha eles ficam muito chatos, né? Bom, mas não vem o caso, dá o que eu não preciso. É muito fácil, é o que mais se vê. Nós aqui recebemos donativos. E quando recebemos, há de se ter várias pessoas, né, de Janeiro, trabalhando ali na seleção, porque muita coisa já não serve mais para ser utilizada. O bom mesmo é quando a gente dá algo que nos serve. Porque se aquilo nos serve, vai servir alguém. Se não, se aquilo é um transtorno para nós estamos transferindo o transtorno para outra pessoa. Não é? Então, mas ainda assim, a caridade material ela é muito mais fácil de fazer do que a caridade moral, que a gente vai falar agora. A caridade material pressupõe da gente tirar recursos da gente, né? E costuma-se dizer aí, as más línguas só que falam, né? Eu vou repetir aqui por uma questão de deixar, mas dizem que os espíritos parece que tem 2 caranguejos nos bolsos, né? Não mete a mão nem só na cantina às vezes e tal, mas tem uma certa dificuldade, falam assim. A casa espírita não tem nenhuma forma de cobrança ostensiva, não se cobra de ninguém pela energia elétrica que aqui tem, por entrarem aqui assistirem para palestra, por ingressarem nos cursos. Na casa espírita ninguém cobra nada, mas geralmente até mesmo a caridade material ela é sempre bem-vinda, porque nada disso o governo não nos deixa de graça, os órgãos que nos prestam esse serviço não nos deixam gratuitamente, né? Então mas toda doação ela é sempre voluntária dentro da casa espírita, senão o espiritismo seria não teria o sentido, né, que é de dar de graça o que de graça recebemos, muito embora não se receba isso de graça, mas os ensinamentos que aqui fluem, eles nos são dados de graça e de graça são passados adiante. A caridade moral é mais difícil da gente praticar. Por quê? Porque passa pela indulgência, passa por a gente fechar os olhos aos defeitos dos outros. Muitas vezes a gente fecha os olhos para os nossos defeitos. A gente quer ignorar, não olha para dentro de nós mesmos, não refletimos acerca do que fizemos durante o dia. Não é? Isso é muito fácil, a gente faz isso. Mas ignorar o defeito dos outros é muito difícil. É muito difícil. Jesus recomendou que fôssemos indulgentes com o nosso próximo, como gostaríamos que sempre fossem indulgentes conosco, mas é muito difícil. Então, por exemplo, tem um caso de caridade moral, eu acho que eu tenho 7 minutos, acho que dá para contar. Chico Xavier, certa vez, chegou um palestrante de São Paulo, na sua cidade, foi convidado para um evento na prefeitura. Sabia que Chico já era uma pessoa famosa e conversou numa roda de amigos. Será que eu posso convidar seu Chico para ir nessa atividade? Será que ele tem terno? Porque só poderia ir de terno. E de lá de longe alguém, amigo de Chico, respondeu, não, ele tem 2 ternos. 2 ternos. E Chico ouviu. E não tenho 2 não, só tenho 1. Mas como, Chico? Você tinha 2, entrou um moço lá em casa e pegou, eu não vi, devia estar precisando. As pessoas se revoltaram, falaram, como pode, Chico? Vamos montar guarda na sua casa. Ninguém mais vai te roubar. Vamos pegar esse ladrão, vamos botar um chamariz. Chico não queria de jeito nenhum, mas com muito custo, não gostava de desiludir ninguém, permitiu. E contanto com uma condição, que ele mesmo montasse guarda primeiramente. Isso está relatado nos lindos casos de Chico Xavier por Ramiro Gama, que ele mesmo pudesse montar guarda. E assim fizeram, botaram o outro terno lá, numa posição estratégica, que vissem da rua, e Chico ficou lá montando guarda. Só que no dia seguinte passaram cedinho para ver, o terno tinha sumido. Aí perguntaram para Chico, mas Chico, como é que o terno sumiu? Eu cochilei.
Entrou alguém aqui e pegou. Aí os amigos disseram, olha, agora podem levar até sua casa, que a gente não está mais nem aí. Nós não vamos te ajudar mais não. Deixa para lá, deixa você com as pessoas te roubando aí e deixa assim mesmo. Certa vez, mais tarde, Chico volta da fazenda Modelo, na sua charretinha, um moço se atira à frente do animal, segura as rédeas, né, para a charrete e, muito aflito, se dirige a Chico. Seu Chico, preciso lhe falar. Fui eu que roubei aquele seu terno, seu Chico, estou muito arrependido. Ah, meu filho, você precisava mais do que eu quase não usava. Faça bom uso dele, você usa ele melhor do que eu. Mas, seu Chico, eu fui lá e peguei o segundo terno fui eu também. Ah, meu filho, então não tem problema, eu já não usava aquilo mesmo. Fica para você, você é uma pessoa que usa. Chico conhecia esse senhor, era uma pessoa da cidade. Você usa mais do que eu, fica com ele para você. Seu Chico, mas eu só me arrependi mesmo quando meti a mão no bolso do terno e achei um bilhetinho escrito assim, vá com Deus, meu irmão. Né? Chico, além de deixar ali o terno numa posição estratégica, deixou o moço levar, ainda botou um bilhetinho, vá com Deus, meu irmão. E ainda quando esse moço se despediu dele, mais uma vez ele acena e desejou que ele fosse com Deus. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Será que teria algum benefício Chico desmascarar aquele moço? Aquele moço que era uma pessoa da sociedade, uma pessoa que convivia com os demais. Que benefício teria ele trazer a público essa falha moral daquele amigo? Tiraria a chance dele se recuperar. Então não ajudaria mais ninguém. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta, quando questionado aos espíritos, que numa situação onde aquele mal que a pessoa vai fazer possa repercutir para mais pessoas, a gente tem sim o dever de entregar. Mas se aquilo não vai repercutir para ninguém, a gente tem o dever de calar, é a caridade moral. A fé, mãe da esperança e da caridade, nesse item tem o seguinte ensinamento: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve se entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, a fé gera seus filhos, gera outros sentimentos na pessoa. Um deles é a caridade. A caridade é filha da fé. A esperança é filha da fé. Outras virtudes, as virtudes que nos aproximam de Deus, são filhas da fé. A indulgência é filha da fé. A fé desperta outros sentimentos bons que aproximam a gente do homem. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração, não diria nem regeneração, da evolução humana. É a base, porque se nós não temos fé, nós na melhor das hipóteses, ficamos estagnados. A gente não retrograda, os espíritos nos asseveram isso, mas nós ficamos estagnados. Então, é de suma importância que a fé nos mova para a frente, nos mova no sentido do outro, nos mova a estender a mão para o outro e não ficar inerte. Porque, será que tem algum mérito eu ficar enclausurado, orando o tempo inteiro para que, sei lá, a nação tome um sentido X, a obra tal se desenvolva assim, ou assado, eu ficar enclausurado, ou no alto de uma montanha, meditando, a vida inteira meditando? Algum benefício deve ter, porque espíritos há em toda parte. Contudo, a fé só é efetivamente eficiente se eu pegar aquela minha vontade e mover em prol do outro. Isso se chama caridade. Muitos substituem caridade por amor. Eu vou mover, a fé move o amor. A fé não move amor nenhum. A caridade é o amor em movimento. Entendeu? A fé desenvolve o amor é parte integrante, mas não substitui caridade. Nos antigos evangelhos vinha escrito caridade. Né? Eu vou até terminar com essa frase, se eu lembrar, né? Eu estou meio esquecido ultimamente. Mas foi substituindo por amor. Mas não é efetivamente a mesma coisa. Há um estudo sobre isso
Silvio Seno Chibene, um professor da Unicamp. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, senão Djanira voa no meu pescoço. Ela é baixinha, mas ela adquire asas ali, voa no meu pescoço mesmo, porque eu vou passar da hora. E fechando, gente, essa cura da mulher que sangrava, que chama a cura da hemorroíça, ou seja, da hemorragia, lembrando a sangue, né? A mulher que sangrava, possivelmente um sangramento ali ginecológico. Durante 12 anos essa mulher sofreu. Imaginemos na situação atual uma pessoa sangrar ininterruptamente durante 12 anos. Como seria a vida de uma dona de casa nesse estado? Uma pessoa que necessitasse muitas vezes cuidar dos filhos, dos seus afazeres nesse estado. Agora nos reportemos àquela época, onde a mulher era tratada como um objeto, onde a mulher, nessas épocas, quando estava menstruada, nenhum homem poderia dirigir-se a ela, nem tampouco ela dirigir-se a qualquer homem. A mulher, naquela época, só tinha o direito de dirigir-se ao marido. Né? Assim mesmo em situações muito restritas. E aquela que sangrava não podia sair de casa, tinha que ficar confinada. Aquela mulher aventurou-se, sabendo que Jesus por ali passava, e dotada de uma fé tamanha, achava que se pudesse tocar as vestes do Senhor, ela ficaria curada. E assim fez. Misturou-se a multidão e conseguiu-se atirar e tocar, ainda que de leve, as vestes do mestre. Foi um toque sutil, mas Jesus, que sentia todas as sutilezas dos seres humanos, questiona Pedro: Pedro, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Mas, Senhor, estamos numa multidão, todos te tocam. Mas tocou de uma maneira diferente. E ele viu aquela moça, aquela senhora, e dirigiu-se a ela e disse o seguinte: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. A tua fé te salvou. Deixou claro que quem a salvou foi a sua fé, e não a fé do mestre que iria em salvá-la, o direcionamento dos fluidos dele para ela. E isso nos leva a um questionamento muito bem relatado lá no livro A Gênese, que cita também essa passagem da transferência fluídica, do passe magnético. A importância, quem é responsável pela transferência? É o médium? É o espírito ou é o receptor? Será que se o médium estiver ali numa situação não muito boa, ele consegue passar alguma coisa para aquele que necessita? Segundo o livro A Gênese, se há aquele fluido, a pessoa consegue captar, mesmo que o doador não esteja doando naquele momento. A pessoa que necessita consegue captar, porque a necessidade, a fé dela atrai esses fluidos como um ímã. Por isso que nós, quando estamos num ambiente bom, saneado, ninguém está vibrando por nós, ninguém está vibrando para que nós melhoremos, mas nós saímos daqui melhores, porque nós atraímos esses bons fluidos. Até o último homem. Não é nenhuma predição, não, isso aqui é o nome de um filme. Tá? Recomendo, e a gente fecha com esse filme aqui. É o filme sobre um bom cristão que vai à guerra. A gente vê a guerra como algo muito ruim, a Segunda Guerra Mundial. E esse filme aqui, do lado colorido, aqui está o ator, em preto e branco. Esse filme é baseado numa história real. Está ali Desmond Thomas Doss, né? O soldado Doss, retratado nesse filme. Esse soldado é o seguinte: um dos seus irmãos já tinha morrido na guerra. Seu pai já era uma pessoa que tinha ido à Primeira Guerra, portanto sofria daqueles distúrbios todos, era uma pessoa violenta. Pode chegar, Janira, estou terminando. Era uma pessoa violenta. O seu segundo irmão foi à guerra, e ele foi, só que tinha uma coisa: não queria usar arma. E foi punido por isso, foi à corte marcial, não queria usar arma de jeito nenhum. E ainda assim, queria ir para a guerra, queria para ajudar os outros, ajudar os enfermos, que ele via muita gente sucumbindo, e ele foi para ajudar. E não é que essa pessoa consegue ajudar muita gente?
salvar muita gente por conta da sua fé, não pegou em arma, mas salvou muitos soldados mutilados na guerra. Quando os outros debandaram, ele ficou lá sozinho, e sozinho salvou um monte. Numa desses salvamentos dele, ele se esconde e encontra um japonês, que naquela época eram os adversários deles, nessa batalha, encontra um japonês que era o seu inimigo, ferido, e ele aplica morfina nesse moço para que sumisse a dor, né? O cara não ficou com medo, né? E estanca o sangramento do seu inimigo que ali estava, ou seja, fez o bem sem olhar a quem. Naquele momento não era inimigo, naquele momento era um ser humano que necessitava dele. Nos conta a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por Paulo de Tarso, uma frasezinha só para a gente terminar. Ao final ficam a fé, a esperança e a caridade. Mas a qualidade mais importante, a que fica realmente, é a caridade. Porque quando a gente fala em caridade, a gente pratica caridade. Por trás da caridade, quem a gerou é a fé. Muita paz, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade.